Olá! O programa Temas em Educação de hoje vai tratar do trabalho docente em tempos de neoconservadorismo. As 2 primeiras décadas do século XXI foram marcadas por profundas transformações sociais, incluindo novas configurações do mercado de trabalho, que atingiram em cheio a vida e a atuação de professores. Para tentar entender o que está acontecendo, nós convidamos 2 professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação daqui da Universidade Federal do Espírito Santo, professora Janete Carvalho e professora Beth Barros. Professora Janete, como é que a gente chegou a este ponto? Qual a avaliação que você faz para explicar essa onda conservadora? Bom, o conservadorismo, ele não nasce agora, né? Como conceito, o conservadorismo é uma posição política, ideológica, que pretende a manutenção do sistema político, econômico, social, sem transformação, que permaneça do mesmo modo, né? E, nesse sentido, o conservadorismo ele é bastante atraente também para o setor, para todos os setores, né? Mas em especial para o setor educacional, no sentido que ele se aproxime em grande parte do tradicionalismo. Se a gente pegar o conceito de Mahat, ele vai dizer o conservadorismo ele sempre vem associado ao tradicionalismo, à manutenção da tradição, do que o tempo consagrou como, mesmo, né, tendo sido demonstrado a sua pouca eficiência, aquele saudosismo, aquela vontade de retorno a um passado e não a um devir, a uma transformação de uma realidade. Agora, o conservadorismo, né, ele alguns, né, teóricos, como Bonazzi, do Dicionário de Política, ele vai afirmar que o conservadorismo ele não é somente reativo, ele é proativo, porque ele propõe uma série de medidas, ele tem proposições, ele estabelece políticas, né? Agora, no ponto de vista que nós estamos, eu acredito que Beth compactua com a minha opinião, né? Ele é sempre, né, de acordo também com Soly Ronick, o sistema colonial capitalístico, né, que impera no Brasil, que é bastante aliado do conservadorismo, ele se apresenta tanto no modo de uma macropolítica, ditada muitas vezes por organismos internacionais, como na forma de uma micropolítica, né? Ou seja, na forma da política se manifestar nos entremeios, né, da vida cotidiana e para além dela. E, nesse sentido, o que marca a diferença entre o conservadorismo, que não se opõe diretamente ao progressivismo, porque eu posso ser conservadora em termos familiares e ser progressista em termos políticos, né? Isso acho que a gente vê todo dia no jornal exemplos de maridos militantes, né? Politicamente extremamente machista no cotidiano. Outro exemplo que a gente poderia dizer, né, da diferença entre as políticas conservadoras é que elas sempre são, do nosso ponto de vista, somente reativas. Elas não são proativas, elas não são ativas. Por quê? Porque elas induzem o homem à passividade. Elas induzem, né, as populações, os indivíduos, a uma forma de ser e estar no mundo numa perspectiva individualista. Enquanto que as políticas ativas tendem a buscar uma transformação, tendem a buscar alguma coisa que só pode acontecer numa perspectiva coletiva. E a política não pode ser feita numa perspectiva individualista que é sintomática, que é característica, né, do sistema político conservador. Ele é extremamente personalista, individualista. A política tem que se fazer em modos coletivos, de ser e estar. Modos coletivos que implicam, né,
Eu vou dar um exemplo para tornar mais claro para os que estão nos ouvindo, né? Em educação, nós tivemos alguns avanços no setor social, não somente na educação, né? Nós tivemos a lei, né, que instituiu o ensino de afro, né, do afro-brasileiro, né, nos currículos escolares. Nós tivemos também recentemente a conquista no Supremo Tribunal Federal da criminalização da homofobia. O que não significa, né, apesar desses avanços, no sentido de uma macropolítica, o que não significa que na vida cotidiana os negros e os gays não continuem sofrendo diariamente uma série de constrangimentos, uma série de preconceitos, uma série de algumas coisas que seriam, de acordo com a lei, discriminatórias em todos os setores da vida social, em especial, se você olhar um cotidiano escolar, ele está permeado, apesar da legislação, algum avanço, que eu não estou desmerecendo esse avanço, eu acho que são avanços importantíssimos, mas que têm que ser consolidados numa política ativa, que se manifeste realmente numa alteração da vida. Professora Beth Barros, que avaliação que a senhora faz? Como é que nós chegamos a esse ponto? Como que essa onda chegou? Quer dizer, a professora Janete explica que o conservadorismo não é algo novo, né? Mas esse crescimento, esse ressurgimento se deve a quê? Eu vou concordar plenamente com Janete quando ela fala que esse conservadorismo não é uma novidade, porque, na realidade, a educação, em especial a escola, como uma unidade, um estabelecimento importante na perpetuação de um certo modo de funcionamento social, não é de hoje. E a escola conservadora, eu diria que é aquela escola que busca e perspectiva a manutenção de uma certa ordem social, né? Já no século XX, no final do século XX, muitos autores já indicavam que a escola é um aparelho importantíssimo para reproduzir e produzir um determinado modo de vida. A escola contribui para produzir um determinado tipo de sujeito. O que eu acho que nós estamos chamando aqui de conservadorismo é a conservação de um certo modo de relacionamento social, um certo modo de funcionamento social. É conservador porque pretende manter uma certa lógica, que é uma lógica de dominação de um pequeno grupo, que na grande maioria das vezes é o grupo que tem o domínio não apenas econômico, mas que para manter esse poderio econômico tem que manter também o poder ideológico, o poder político. Então, na escola, querer pensar esse conservadorismo na escola é exatamente pensar estratégias para a manutenção desta ordem social, onde um pequeno grupo, o grupo que num determinado momento histórico mantém o poder econômico, social, portanto, também ideológico, produzindo sujeitos que funcionem de uma forma natural, quando na realidade esse funcionamento que a gente pensa ser natural, ele é produzido subjetivamente, ele marca os corpos e muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, se nós não paramos para conversar, como estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, a gente não consegue perceber que muitos dos nossos valores são produzidos insistentemente na escola. E como o nosso tema é o trabalho docente, isso tem nos preocupado muito pelo alto nível de adoecimento de professores e professoras na escola, né? E eu acho que isso que nós estamos chamando aqui de um certo conservadorismo, que eu diria conservar uma certa lógica de funcionamento social, tem atribuído ao professor e à professora, isoladamente, a responsabilidade pelo seu adoecimento. Aqui em Vitória, por exemplo, uma profissional da Secretaria de Educação me informou há pouco tempo que eles gastam cerca de 9 milhões de reais por ano na reposição de professores para substituir aqueles que estão em licença médica.
Nesse sentido, aqui também na Grande Vitória, em especial no município da Serra, a gente tem feito todo um trabalho perspectivando, mostrar para coordenação e administração das escolas e da secretaria que esse adoecimento ele não pode ser responsabilidade do professor, porque como a Janete já indicou, esse adoecimento ele é o efeito de um individualismo, de um isolamento, de uma solidão cada vez maior nas nossas unidades escolares. O professor está se sentindo sozinho, os espaços coletivos de diálogo estão diminuindo, né? A história da escola sem partido tem silenciado muitos professores. Então, a senhora vê uma relação próxima entre o conservadorismo e o adoecimento? Sem dúvida nenhuma, porque o que nós estamos chamando de conservadorismo é uma lógica de funcionamento social que é autoritária, individualizadora, intimista, que isola as pessoas, porque para essa lógica conservadora, quanto mais enfraquecido estiver o coletivo, quanto mais esvaziadas estiverem as políticas públicas, esse modo de funcionamento social se conserva. Então, conservar esse modo de funcionamento social é desmontar toda a possibilidade de fortalecimento das políticas públicas. Então, eu vejo que o trabalho docente, se ele não se fortalecer a partir de estratégias nas unidades escolares, nas secretarias de educação, de estratégias que possam estar construindo espaços de diálogo, de debate, para que os professores e professoras possam estar trocando ideias e construindo projetos coletivos de trabalho, eu penso que o adoecimento só tende a aumentar assustadoramente. Professora Janete, como é que se supera esse contexto, essa conjuntura? É importante um trabalho coletivo, então. Fundamental. Agora, o que Beth falou é extremamente relevante. Deleuze afirma, né, o que Beth disse na seguinte expressão: o capitalismo se alimenta da nossa tristeza. Nós estamos todos em fila indiana, né, esperando, ou seja, em fila indiana eu não tenho contato com o que me antecede e o que me sucede, né? E nesse sentido, nessa perspectiva individualista e individualizante da vida, muito pouco é possível. Mas agora existem, né, nesse sentido do movimento, dirigindo um pouco essa questão para o movimento dos trabalhadores em educação, no início desse ano, com o início do governo Bolsonaro, o corte de verbos, uma série de medidas, né, trouxeram a necessidade de manifestações que foram para a rua. Dessas manifestações, né, saiu uma espécie quase de um panfleto, uma carta da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, mostrando quais eram os principais pontos que na época que saiu a carta, tinha mais ou menos uns 6 meses de governo Bolsonaro, mas eu diria que continua a mesma realidade, passado quase um ano. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação apontava alguns pontos fundamentais, né, que provocam não só adoecimento, como a derrocada das políticas públicas dirigidas para a educação. Entre esses pontos, né, um destaque é cada vez mais a diminuição do que é um direito garantido constitucionalmente, né, que são os recursos disponíveis para a educação que foram diminuídos, cortados, ameaçados. Um exemplo claro disso é a ameaça de extinção do Fundeb, né? Uma outra, eu não vou lembrar de todos os elementos da Carta da Confederação, mas vou falar dos que eu considero mais importantes, né? O corte ao pensamento crítico, porque o pensamento crítico, a problematização da realidade, produz indivíduos politicamente engajados,
E o conservadorismo tenta evitar isso. Como tem se manifestado, né, o corte ao pensamento crítico? De diversas maneiras. Uma das maneiras, Beth já falou, que é a possibilidade de uma educação neutra. E a outra dentro do próprio desenvolvimento curricular, né, e do próprio financiamento da educação no ensino superior, o corte acentuado para toda espécie de ciências humanas e sociais, né? Só é valorizado aquilo que é dirigido diretamente para o mercado. Do ponto de vista do ensino médio, que no ensino fundamental não existiu, o pensamento crítico é cortado pela retirada da filosofia e da sociologia. São muitos pontos que, enfim, convergem para os desvios, né, dos recursos públicos, a inconsistência das políticas manifestas, inclusive pela sucessiva troca, né, de ministro da Educação, pelas polêmicas suscitadas, inclusive pelo atual ministro da Educação. Isso não está na carta do CNTE, não. Eu que lembrei agora. E uma série de outras, né, circunstâncias, né, que acabam, né, dentre essas, né, eu destacaria que isso também não é de agora, né? Por exemplo, né, nós falamos da escola, da educação neutra. Essa é uma ideia que surge com um homem chamado Miguel Najib, eu não sei qual é a titulação dele em educação, e ele faz um site denominado Escola Sem Partido, isso em 2004. Mas aquilo ficou, educação neutra, ficou mais ou menos esquecido. Em 2014, o nosso senador, atual senador, na época deputado estadual, Flávio Bolsonaro, apresenta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o projeto de lei da Escola Sem Partido. Na mesma data, o Carlos Bolsonaro apresenta na Câmara de Vereadores o projeto Escola Sem Partido. O tópico, né, a ênfase era numa educação neutra. Pouco a pouco, isso vai sendo encampado, né? Os conservadores. Existe um apelo grande do conservadorismo porque atende a camadas, uma grande parcela da população, porque mistura a religiosidade com a manutenção do status quo e uma série de outros elementos, a violência, que faz com que as pessoas desejem uma tábua de salvação. Enfim, uma série de fatores da nossa conjuntura social atual que fizeram, então, com que a culpabilidade de tudo que acontece de mal no país passasse a ser dos professores. Por quê? Porque os professores, eles não eram neutros, os professores estavam doutrinando os alunos, os professores estavam incitando alunos a saírem em passeata, e como um rastilho de pólvora, se alastrou rapidamente essa ideia por todo o país. Vários estados, vários municípios entraram com essa proposta de escola sem partido, que pouco a pouco também foi mudando também de natureza, foi deixando de ser por uma educação neutra para a consagração dos valores da família. E nessa consagração dos valores da família, evidentemente, né, toda a educação, que por lei deveria ser laica, cada vez mais ela vai incorporando fatores, né, dizeres, diretrizes, o sacro e o profano, como na Idade Média, como nos anos iniciais, né, do Brasil colônia, o sacro e o profano se fundem quase numa coisa só e fica muito difícil distinguir uma coisa da outra. E quem são os culpados? Sempre a culpabilização dos professores é uma coisa muito acentuada em todos os discursos, né? E, de modo geral, essa culpabilização vem atrás, vem uma retórica, né? Que diz o quê? Um professor não pode, né? Isso foi tirado do site de Escola Sem Partido, eles dizem isso abertamente. Ele não pode expor nenhuma ideia política.
como se eles também não estivessem apresentando uma ideologia. Ele não pode usar nenhum material didático que não seja previamente de conhecimento da escola ou da secretaria ou de quem, do gestor da educação, que geralmente é alguém que não é eleito, que é indicado. E é indicado de acordo com o pensamento conservador de manutenção do status quo. Ele não pode, esse professor, e cada vez mais ele vai sendo asfixiado porque ele tem medo de uma demissão, né? Ele tem medo da judicialização da sua profissionalidade, e isso tudo vem acontecendo. Mas, inclusive, agora, muito recentemente, dia 20 de novembro, a nossa ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, ela, numa entrevista em Belo Horizonte, ela falou que já existe no site da Escola Sem Partidos, já existe um campo, eu não sei nem como é que chama isso. Se você quiser fazer uma proposta de uma escola sem partido, já está pronto ali. Você só imprime e apresenta. Mas, para além disso, ela diz que vai fazer isso, a Damares Alves, mas em síntese o que ela diz, que está promovendo um canal que brevemente será liberado para que todos os pais que se sentirem, ou seja, a educação neutra passa a ser, junto com essa visão também de privatização do ensino e de educação domiciliar, cada vez mais, né, a Damares Alves diz, os pais se sentindo ameaçados por qualquer coisa que um professor tenha dito em sala de aula, ele poderá denunciar esse professor. Um professor que já ganha mal, que já está doente, porque a precariedade da educação pública, né, desculpe o trocadilho, é pública e notória, pública e notória essa situação, e essa é uma afirmação muito recente, do dia 20 de novembro. Ela não disse como vai fazer isso, mas isso vem sendo ameaçado há muito tempo. Eu acredito que esse canal, ela chama um canal para ouvir os pais, né? E o canal para ouvir os professores. Professora Beth Barros, parece que o professor virou o inimigo número 1 da educação. E quando a gente fala de trabalho docente, eu gosto sempre de afirmar e reafirmar que trabalho não é sinônimo de emprego, né? O trabalho é da ordem de uma produção e de uma criação de normas, de meios de vida, de espaços de existência. Trabalhar é produzir novidade, principalmente. Dentro desse quadro que a Janete acabou de apontar, a possibilidade dos professores criarem, produzirem novas normas de funcionamento, inventarem projetos políticos e pedagógicos na escola, trabalhar com a novidade que eles, porventura, queiram efetivamente construir, fica cada vez mais limitado. E o que eu venho chamando de adoecimento do trabalhador, trabalhadora docente, é exatamente isso que aqui nós estamos chamando de conservadorismo, mas que, na realidade, é a afirmação e a reafirmação de um certo modo de pensamento, de um certo modo de produção de sujeito, de um certo modo de produção de cidadão. Porque não existe neutralidade. Sempre que você fala, você afirma alguma coisa. Então, você dizer não pode ter ideologia. Dizer que não pode ter ideologia é uma ideologia. Extremamente ideológico. É extremamente ideológico. Só que o que tem acontecido é que isso tem sido feito de uma maneira a conduzir as pessoas, e no nosso caso aqui falando dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, a se responsabilizarem por tudo que está acontecendo, e esse medo de criar normas, meios de existência, transformadores da realidade social, acaba adoecendo o professor, que se responsabiliza pelo seu adoecimento, considerando que ele é frágil, que ele não tem estrutura psíquica para dar aula, que ele não suporta mais a violência. E isso aí é sinônimo, isso aí é a expressão máxima de um conservadorismo da lógica burguesa.
Porque, na lógica burguesa, as políticas públicas, elas precisam ser desfeitas. E o que eu estou chamando de política pública não é política governamental. Política pública, para mim, é a política da polis, da cidade, do espaço da conversa, da controvérsia, do tensionamento, e não da violência, e não do autoritarismo. Então, assim, a escola, ou a educação de uma forma mais ampla, ela tem perdido, nesta lógica que nós estamos chamando aqui de neoconservadorismo, cada vez mais esse espaço da polis, esse espaço do público, que é o espaço da controvérsia, da construção, da discussão, da criação. Tem um filósofo e médico, né? Tem não, que ele já faleceu, e que ele dizia que a vida se faz criando-se normas. É na produção de normas, é na produção do meio que vivemos é que a vida se faz. Quando a possibilidade de criar outros modos de vida que não mais nos satisfazem, a gente adoece. Eu considero que isso que nós estamos chamando aqui hoje de neoconservadorismo é uma ênfase exagerada ao individualismo e a um esvaziamento dos espaços coletivos de diálogo, que todo espaço coletivo de diálogo está sendo considerado como um espaço revolucionário. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm medo de se encontrar. Mas com isso também eu quero deixar isso bem evidente, isso não significa que haja silenciamento absoluto. Os movimentos continuam, mesmo que de forma ínfima. Na universidade a gente observa que há mudanças evidentes com a questão das políticas de cota. Nós temos trabalhado a questão da discriminação racial, da homofobia na sala de aula, coisa que não acontecia em outros momentos. Então, eu acho que mesmo essa tendência de silenciar o professor, que na minha avaliação tem produzido muito adoecimento, o esvaziamento dos espaços coletivos de debate, isso não é conseguido de uma forma absoluta. O que eu quero dizer é que eu faço uma aposta radical, né, na luta pela vida. E a vida é a luta contra esse conservadorismo que pretende esvaziar essa potência criadora que é a potência de viver. Para mim, esse é o maior problema deste conservadorismo, que eu diria que é individualista e que esvazia toda e qualquer política pública. E só para dar um toque capixaba na conversa, o nosso grupo de pesquisa do Departamento de Psicologia e vinculado também ao programa de pós-graduação em educação, nós temos um projeto onde construímos uma lei para se constituir em cada unidade escolar do município da Serra, que é o município da Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, que cada unidade escolar pudesse ter uma comissão, que nós chamamos Comissão de Saúde do Trabalhador da Educação, para que essa comissão possa fazer uma avaliação da situação daquela unidade escolar, propor mudanças num diálogo com as secretarias de educação. Ficamos muito felizes que essa lei foi encaminhada, né, para a Câmara da Serra. A lei foi aprovada à unanimidade na Câmara da Serra. O prefeito sancionou a lei, mas a lei não consegue ser regulamentada porque a gente não tem tido condições de abrir uma roda de conversa, como o Janete falou, a gente não quer uma fila, a gente quer uma roda, onde a gente possa efetivamente pensar na regulamentação, na institucionalização de espaços coletivos nas escolas para que esse debate possa acontecer. E aí nós acreditamos que esse adoecimento também vai diminuir. Professora Janete Carvalho, como é que supera esse contexto tão individualista de hoje em dia? Eu comecei, né, todas as pesquisas, né, do nosso grupo de pesquisa tentam essa superação. É muito difícil num contexto em que tudo puxa para o outro lado. Mas esse processo de individualização de referências é a característica tanto do conservadorismo como do sistema colonial capitalístico. É o modo de funcionamento desse sistema.
Nesse sentido que eu não tenho uma receita, que se eu tivesse eu não poderia usar os referenciais que eu estou utilizando nessa fala. Evidentemente que a gente não tem um molde, um modelo, se fizer assim vai dar certo. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário estratégias, buscar estratégias para romper esse processo que eu estou chamando aqui, teoricamente, de individualização de referências, cada um por si. Professoras, por exemplo, quando você pergunta com quem você discute a escola como corpo coletivo, aí eu não discuto, não. Mas com quem você conversa sobre o seu trabalho docente? Eu tenho muito pouco tempo, porque o calendário escolar é muito apertado, não possibilita esses encontros que seriam essenciais para a constituição do que Beth chamou e que eu chamo também desse espaço coletivo, de debate, de discussão, né, para a constituição de uma outra polis, de uma outra cidade, de um outro país, quem me dera, né? Mas uma possibilidade, né, uma tentativa tem sido o nosso grupo de pesquisa, conversações com a filosofia da diferença em currículos e formação de professores. Nós temos ido para escolas de periferia e, a partir, né, dos signos artísticos, eu não sei até quando a gente vai conseguir escola para fazer isso, que cada vez mais, né, as exigências de horário, de espaço-tempo para que você inove na escola está cada vez mais reduzido. Mas o que a gente tenta indo para... Sempre são escolas públicas, de periferia, a gente trabalha com professores e com os estudantes, em redes de conversações. Tentando, através dessas redes de conversações, envolve tanto corpos orgânicos como corpos não orgânicos, né? Uma teoria, um programa, um filme, uma variedade de... Eu não vou chamar de dispositivo, porque não são dispositivos, né? Uma variedade de elementos que contribuem para problematizar aquela realidade que tantos estudantes e professores estão vivendo. E nessas redes de conversações, a gente busca resgatar o que a gente chama de superação das paixões tristes pela constituição de um comum. O que é um comum? Um comum vem, você vai dizer, mas um comum é o senso comum? Não, não é o senso comum, porque baseado na filosofia de diferença, a gente não poderia querer a homogeneidade, né? Pontos que, garantindo a diferença que é constitutiva de qualquer corpo coletivo, se possa estabelecer um diálogo e, a partir desse diálogo, se propor, através de problematizações, outras alternativas de ser e estar a escola. Sempre, sempre tentando afirmar a vida. Essa possibilidade de afirmar a vida, da nossa perspectiva teórica e prática, né? Porque as coisas, a teoria e a prática, na verdade, né, são práticas discursivas que se instalam dentro de práticas não discursivas, que são as práticas institucionalizadas, né? Por exemplo, você vê agora da BNCC, alguma coisa que eu não posso deixar de falar. Por quê? Porque, na medida, com o argumento de que eles iriam igualar, né, na verdade, o argumento era de dar maior qualidade à educação. Se você ler, você vai ver que o direito à educação deixou de ser o direito à educação, passou a ser um direito à aprendizagem. O que vem a ser esse direito à aprendizagem? Uma aprendizagem baseada em habilidades e competências previamente determinadas e definidas. E dispostas em 4 grandes núcleos: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Todas, a BNCC, ela é de 2017, então é bem recente,
está em instalação para todo o Brasil, desconhecendo que uma criança ribeirinha do Amazonas, ela não pode ter as mesmas habilidades e competências de uma criança aqui de Vitória do Espírito Santo, situada numa escola de elite na Praia do Canto. São realidades, é um país de dimensão continental, né? E isso, em nome de quê? Essa BNCC, atendendo aos interesses de quem essas habilidades e competências vêm? Aos interesses exclusivamente do mercado. Formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Eu não gosto do termo capital humano, porque já é meio complicado, não teria tempo de explicar aqui, mas não reconhecendo que todas essas habilidades e competências, elas serão avaliadas de igual modo para o menino lá da periferia de São Pedro, para o menino da Mata da Praia. A prova será a mesma, porque é baseada em avaliações de larga escala, né? E essas avaliações de larga escala, elas, na verdade, elas não contemplam a diferença. Elas igualam coisas que são extremamente diferentes. E a educação, e evidentemente o professor, fica amarrado, porque ele vai ser culpabilizado se Você deve ter lido no jornal, vocês todos devem ter lido no jornal ultimamente, que nós não estamos atingindo os índices do PISA. E seria possível atingir? Acho que o PISA é uma abstração, que não leva em consideração a realidade concreta, no caso, né, dos alunos, e principalmente a realidade concreta dos professores. Professores que pegam 3, 4 ônibus, que trabalham em 3 turnos para garantir a sua subsistência. Enfim, afirmar a vida é problematizar essas questões, né? E tentar, né, compor comum pessoas, né, conversando, né, tentando em redes, né, de interação, problematizar e afirmar outros modos de ser e estar na vida, que não excluam o outro. Bem, nosso tempo está acabando, então queria fazer uma última pergunta para as duas professoras. A gente sabe que tem muitas professoras, estudantes da área de educação assistindo e ouvindo o nosso programa. Se vocês pudessem deixar uma última mensagem, uma última fala dirigida a essas profissionais e esses profissionais, diriam o quê? Olha, eu diria que a luta, ela compõe a vida, compõe o vivo. Então, nós estamos sempre lutando, mesmo que muitas vezes pareça que nada está sendo feito. Então, a luta contra esse conservadorismo que individualiza, que prioriza determinados grupos sociais, que enfraquece o poder de agir de trabalhadores e trabalhadoras da educação, não está passando batido. Trabalhadores e trabalhadoras da educação têm lutado e muito, desde ali, né, eu acho que a Janete traz, né, experiências nas escolas, como a partir de movimentos sociais mais amplos, né, a luta que afirma outros modos de vida estão na pauta. Lutas que afirmem outros modos de educar estão na pauta. E aí, um dos exemplos que eu trouxe, né, dessa nossa experiência na Serra é como que a gente pode continuar lutando para que sejam instituídos momentos, espaços na escola, considerados como espaços de trabalho, porque muitas vezes, assim, depois do trabalho a gente faz reunião. Eu estou dizendo que esses momentos de diálogos, de controvérsia, de produção coletiva nas escolas, precisa ser considerado como trabalho docente. Ele é trabalho docente. Trabalhar é criar. Trabalhar é produzir novidade. Portanto, toda tentativa conservadora de silenciar professores e professoras, toda tentativa de fazer com que a vida seja uma vida medíocre e uma vida não digna de ser vivida, porque falar de vida é muito fácil, qualquer um pode falar de vida. A pergunta é,
qual vida queremos afirmar. E é essa a minha proposta final, de que nós, professores e professoras, possamos estar a todo momento nos perguntando que vida queremos afirmar. E ao nos perguntar que vida queremos afirmar e o que nós estamos fazendo de nós mesmos, nós estamos fazendo um exercício de liberdade. Quando a gente não se conforma e quando a gente não acha que é natural viver e adoecer do modo como temos adoecido. Então, eu, por exemplo, parei de fazer pesquisa sobre quantas pessoas estão adoecendo ou quantos trabalhadores e trabalhadoras estão adoecendo na escola e virei. Eu quero saber agora quais são as estratégias que professores e professoras criam exatamente para produzir uma vida digna de ser vivida pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras e pelos alunos. E a minha fala final é nesse sentido, de reafirmar e afirmar esta luta cotidiana por uma vida digna de ser vivida por todos e por cada um e cada uma. Professora Janete? Eu acho que Beth já concluiu bem. Eu só diria, para não dizer que eu não concluí, que apesar da MP 837, né, que eliminou, constrangeu muito a possibilidade de organização sindical e de organização coletiva dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, que a luta pela afirmação de uma vida bonita continua. Bom, a gente agradece a presença das professoras, agradece a você que acompanhou o nosso programa e convida para assistir aos nossos próximos temas em educação.